Lá, como que você acha que a gente pode começar essa série sobre o Nietzsche e psicologia? Pois é, né? A gente pode começar pela polêmica. A gente pode começar dizendo o quanto de fato o Nietzsche é uma figura que suscita paixões na gente, né? Porque se nós pensarmos no lado pessoal do Nietzsche, se a gente se desprender um pouco da ideia dele como filósofo e for olhar, até nem é se desprender, isso está nos escritos filosóficos do Nietzsche, né? Mas a gente vai lembrar, ele é muito misógino. Então ele defende a tese de uma inferioridade feminina, e isso está claro em várias passagens do Nietzsche. É interessante porque tem uma especialista em Nietzsche que eu até recomendo, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com coisas que eu vi dela, li dela, que é a Scarlett Martin. Então tem ela, tem o Roberto Machado, que também é professor de filosofia e é um dos especialistas em Nietzsche. Tem o Oswaldo Giacoia, tem a Suzy Pisa, depois a gente coloca essas referências. Mas a Scarlett Martin está fazendo um livro sobre as mulheres em Nietzsche, e daí ela vai dizer, faz parte do projeto filosófico dele entender as mulheres como inferiores, não é uma coisa pontual. Então ele é misógino, ele é racista, ele é xenófobo, e tudo isso transparece nos escritos. Mas daí uma das questões, né, que inclusive o Oswaldo Giacoia, que escreveu o livro Nietzsche como psicólogo, uma das coisas que ele nos coloca sobre o Nietzsche é dizer, apesar disso tudo, o que o Nietzsche nos convida a pensar e refletir sobre o nosso tempo. Então o Nietzsche tem uma escrita cínica, escancarada, ele coloca dedos nas feridas. Ele está falando do homem do século XIX, mas a gente pode transpor tranquilamente para o nosso tempo, para o homem do século XXI. Então ele morre em 1900, né? Ele morre exatamente no primeiro ano do século XX. Então ele não viu parte das transformações tecnológicas importantes, mas a gente pode usar o Nietzsche para pensar o nosso tempo. Então o Oswaldo Giacoia sinaliza para isso. Apesar de tudo que está inadequado eticamente na obra do Nietzsche, ele também tem questões éticas que são importantes. Esse cinismo dele pode ser visto como uma estratégia de provocação do interlocutor, de fazer o interlocutor realmente reagir de uma forma mais apaixonada. Então a gente começa pensando em toda essa polêmica, né? O Nietzsche como um filósofo que muita gente não suporta, porque isso também o Oswaldo Giacoia vai dizer. Você suportaria ler algo que coloca o dedo na sua ferida também? Então, quando o Nietzsche está fazendo uma caricatura do homem de um século, ele está apontando a profunda hipocrisia moral de uma sociedade. Ele está falando das dificuldades de enfrentamento da vida que o sujeito daquela época tinha. Ou seja, ele está provocando. E para muita gente esse é um exercício insuportável, né? Então, quando o Nietzsche faz a caricatura super exagerada do homem que ele vê, ele também provoca esse homem muitas vezes nesse aspecto da identificação, de não querer se ver daquele jeito caricato. Então, eu começaria dizendo disso, né? O Nietzsche é alguém citado muitas vezes por elementos que a gente aprendeu a defender sobre ele, ou a pensar sobre ele, como o niilismo, por exemplo. E eu acho que a gente pode fazer também um exercício de entender que niilismo é esse, porque o Nietzsche está associado a um pessimismo e a um momento de transição histórica realmente pessimista, né? Ele é um leitor do Schopenhauer, por exemplo. O Schopenhauer é o pai do pessimismo, mas o Nietzsche não é alguém só pessimista. Ele vai falar do niilismo, mas ele vai apontar uma possibilidade da gente sair de um niilismo passivo, ou decepcionado, ou desesperançado, porque ele vai falar no meio disso da potência da vontade. Esse é um dos conceitos importantes que fica muito marcado no Assim Falou Zaratustra, que é a última obra do Nietzsche. É uma obra bem diferente das outras, porque ela é fabulosa, ela tem elementos
místicos, né? Tem um personagem que é um pouco teológico, um pouco religioso, que é o Zaratustra, tem a figura do adivinho, enfim, é uma conversa, pela voz do Zaratustra, o Nietzsche assume alguns conceitos e algumas posições. E nesse livro especificamente ele vai falar muito, de uma maneira indireta, desta potência da vontade. Então, não é esse niilismo tão desesperançado e tão decepcionado que às vezes a gente imagina que está presente no Nietzsche. Ele aponta o nosso encontro com as nossas escolhas. Por isso ele estaria dentro do espectro do existencialismo, porque ele vai falar do quão potente é escolher. E do quão potente é escolher pela vida, ainda que ele assuma um eterno retorno, um eterno ciclo, que também está no Zaratustra, né? Não como conceito, mas como hipótese poética. E é importante porque isso afirma não o niilismo que a gente sempre ouve falar a respeito do Nietzsche, mas um niilismo como negação de instituições que estão colocadas e que a possibilidade da gente escolher outras coisas está presente, e é fundamental para a vida que o homem leva. Então acho que a gente pode começar por aí. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.